Hey, 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 hey. Olá, olá, boa semana. O episódio está a sair à quarta e não à terça, porque me desorganizei aqui um bocadinho e porque ontem fui a um sítio que tenho que vos contar tudo sobre aquilo que aconteceu. Se calhar tudo não, porque houve uma parte em que fui à casa de banho e se calhar dispensam saber pormenores, mas tenho imensa coisa para vos contar. Comecemos por aquilo que me tem mais azucrinado a cabeça nesta semana e acho que dá para saber a partir daí que a minha cabeça não tem estado assim tão azucrinada como é costume, mas conheci-me ou cruzei-me com uma pessoa que senti que era péssima pessoa. Acho que antes de mais temos de definir o que é boa pessoa e má pessoa. Eu acho que se deve julgar consoante a consciência que tem das suas más atitudes, senão é só um parvo. Um bom parvo, um bom burro, um bom estúpido. Mas má pessoa para mim é isso, ainda que a consciência das próprias atitudes tenha um enquadramento, não é? Em princípio a pessoa não nasceu má. Esse conceito de mau e bom para mim também é um espectro, mas para mim depende muito disso, do que é a consciência, qual é que é a nossa intenção, a nossa intenção quando estamos a praticar determinada ação, como é que a nossa cabeça está a funcionar, imagina. Existe esperteza, existe inteligência, mas existe filha da putice, que é eu vou dizer isto para que isto aconteça, para que... Blá, blá, blá. Dito isso, eu se calhar fui má pessoa. Mas então, conheci essa pessoa, cruzei-me com ela, foi uma pessoa que entrou assim na minha vida, não foi algo ao qual eu me tivesse proposto, e numa reunião de trabalho essa pessoa entrou a disparar para toda a gente que estava nessa reunião, a ser mal educada. Pode também ser uma coisa meio de personalidade, ser assim mais expressiva ou não, mas muito rude, muito controladora, sem boa cerimónia. Parecia ser, também pode ter sido num contexto profissional que estava a dar muitos nervos e ansiedade, mas foi uma experiência muito desagradável, especialmente ver essa pessoa, como é que essa pessoa falava com as outras pessoas. E fiquei logo de pé atrás. Comecei, logo desde o início, senti que havia ali uma dinâmica, mesmo antes dessa reunião, que eu não estava a gostar da falta de flexibilidade que havia. Mas se havia falta de flexibilidade, eu também reparava que havia falta de flexibilidade da minha parte. Eu acho que tenho alergias, porque andei durante anos a tomar comprimidos para as alergias, a vacinar-me, e ainda assim, não faz sentido nenhum. Bom, adiante. E então fiquei azucrinada com essa pessoa e comecei a ler, a sentir todas as interações que essa pessoa tinha comigo como deslocadas, falsas, assincronizadas. Comecei, não que tenha havido muita confraternização, mas comecei a sentir isso e isso fez-me filosofar um bocadinho sobre o assunto. Então falei com uma amiga sobre o que é que essa pessoa também sentia dessa pessoa e ela disse que ainda não sabia, mas que ia saber, e realmente confirmou que havia ali uma má vibe, que a pessoa era muito cheia de si mesma, que não tinha noção do espaço, não sabia ler sala, e isso deixou-me mais descansada. Eu parecia que estava a ser triggered, por uma pessoa que já estivesse na minha vida, parece que já tinha passado por aquela pessoa anteriormente. E acho que não. Quer dizer, em muitos casos sim, se há coisa que tem afetado a minha vida, é uma coisa que me define, é as pessoas serem muito quadradas, serem muito... E quando digo limitadas, parece que eu não sou tão limitada quanto elas, mas aqui a limitação tem a ver com ter um raciocínio pouco fluido e ter a necessidade de incorporar cada coisa no seu quadrado. E esta pessoa passou-me essa vibe. Cheguei a ter uma conversa com essa pessoa sobre outros assuntos para também ouvir aquilo que ela tinha a dizer de outras coisas, para conseguir depreender o que é que são traços de personalidade, e realmente aplica-se, que é uma pessoa muito fechada nas suas convicções e muito pouco dada a ouvir coisas diferentes. Bom,
E então, depois de ter falado com essa minha amiga, eu pus-me a pensar: ok, esta pessoa pode não ser boa pessoa, está com péssima vibe. Eu já tive péssima vibe e gostava, não sei se iria funcionar, mas gostava que alguém me tivesse dito: Joana, não estás com boa onda, as pessoas à tua volta sentem isso. Se calhar por causa disso vais ter amizades menos fixes, vais ter menos oportunidades de trabalho, a tua vida vai tornar-se pior. E se calhar eu poderia ter ouvido e reformulado e ter feito terapia nesse sentido, auto ou extra, e talvez me tivesse poupado a mim alguns anos de desequilíbrio ou de ou outras pessoas com quem eu interagisse quando não estivesse equilibrado. Então estive a ponderar, dizer a essa pessoa que era isso que eu estava a sentir e que também era um sentimento partilhado por mais pessoas, o que é extremamente desagradável, não é? E dizer a uma pessoa: olha, ninguém gosta de ti, o que nem é verdade. Mas eu acho mesmo que a vibe é uma coisa geral, que ou se sente vibes ou não, e quem sente vibes, ou quer que seja, sente a má vibe quando ela existe. E então ponderei muito isso, informei-me com mais amigas e disseram: tu não és mãe dessa pessoa, essa pessoa nunca estará disponível para te ouvir, vai ficar só esquisito, tu nunca mais vais interagir com essa pessoa. Mas pensei muito nisso. E uma das minhas amigas até disse: não te metas nisso, limita-te só a falar mal dela a toda a gente e assim as pessoas ficam avisadas e pronto. E eu pensei: ok, faz algum sentido. É um bocado isso quando existe assédio e não temos a capacidade de nos chegar à frente, ou, que é o meu caso. Continuo a pensar, anos e anos depois, em, não digo fazer o coming out da situação, mas falar com pessoas que se tivessem conhecimento, ver se iam obrigadas a tomar algum tipo de atitude. Ainda na semana passada falei sobre isso e disseram-me que as pessoas em questão nunca dariam ouvidos porque defenderão o assediador até ao fim. Portanto, isso desincentiva aqui um bocadinho a questão. E não falei com ele, com ela, a pessoa. Mas estive a medir vibes das outras pessoas e realmente é uma pessoa que muito autocentrada, all over the place, uma necessidade de agradar, que eu não sei que tipo de necessidade de agradar é que existe, senão para nos validarmos a nós mesmos. Mas uma necessidade de agradar sôfrega para conseguir dominar ou exercer uma espécie de controle. Até os próprios toques nas outras pessoas, quando estava sentada, essa pessoa punha a mão por trás da outra, fazer uma cena muito, muito possessiva, e achei interessante ter-me deparado com isto e o facto de ter ficado tão centrada nesta questão, acho que é bom sinal. É bom sinal porque quer dizer que a minha semana não foi assim, então, as minhas 2 semanas, porque eu gravo isto quinzenalmente. Fiquei nessa, dei a minha opinião a algumas pessoas, tentei medir o que é que era, o que é que não era, e de facto é a opinião geral, ou então essas pessoas também faziam questão de mostrar que estavam em sintonia comigo. Eu não fui dizer: olha, esta pessoa é uma grande merda, não foi isso, foi de género: pá, eu sinto um bocado isto às vezes, mas pronto, isto sou eu, se calhar, e as pessoas, e eu, ok. Bom, nisto, o facto de eu andar ou ter noção mais do comportamento de outras pessoas, que acho que é uma coisa que me tem vindo a acontecer. Eu vejo o desenvolvimento pessoal como uma espécie de escala, o que é muito este tipo de, eu acho, de concepção daquilo que é o desenvolvimento pessoal, intelectual, psicológico, é muito permeável em inscrever-me numa seita. Eu acho que já vos falei disto. Eu acho que vamos evoluindo na nossa espiritualidade e pensar assim leva a comportamentos muito absurdos, como incorporar mais rotinas, termos a necessidade de nos avaliar constantemente com a ilusão de que existe uma escala, quando se calhar existe só uma linha horizontal com altos e baixos, se calhar nem sequer é uma linha, se calhar é outra forma geométrica qualquer, mas por eu sentir que estou melhor nesse sentido, tenho
tenho tido a necessidade também de rever alguns comportamentos meus. Eu estou a fazer estas pausas esquisitas porque estou a tentar não usar, olha, outra das coisas, estou a tentar não usar vamos experimentar neste episódio. Digam-me nos comentários já agora se fica assim muito esquisito, mas era uma coisa que eu gostava de mudar também, que é para metade do episódio não ser pronto, já fiz todos, está feito. E o que é que eu ando a tentar mudar? Eu sempre que ia jogar pádel, no ténis não me acontece tanto isso, porque existe menos público, apesar de estar a jogar ou a treinar com mais colegas. Eu tinha a necessidade, e sempre tive esta necessidade de verdade, de começar um dia novo de outra forma. Isto é, hoje vou ser mais isto, hoje vou ser mais aquilo, e deparava-me sempre com a impossibilidade disso acontecer. Porque nós não conseguimos fazer, não é, um shift assim do nada. E uma das coisas que eu já ando a pedir a mim própria há muito tempo para que aconteça, se calhar desde sempre, é ter a capacidade de não ficar loud quando estou com outras pessoas. Ser uma escolha e não uma necessidade. E isso tem sido muito difícil desde sempre, porque é como se fosse musical. Existem tempos, contratempos, existem silêncios que na música são muito importantes, mas que eu não consigo bem tolerar. Nem sei se é... Eu antes dizia que é porque não quero ficar ocupada com aquilo que os outros estão a pensar de mim, mas acho que é não quero ficar ocupada com a minha cabeça. Não sei. Chega uma altura em que, pronto, esqueçam-me, caguem nisso. E gostava muito de não ser loud para haver outras dinâmicas no grupo. Eu sempre ouvi as pessoas a dizer, eu sou mais de observar, o que eu adorava ser mais de observar. Claro que sou na mesma, quando estou calada porque há outras coisas a acontecer, mas a velocidade de tudo parece-me tão lento, porque na minha cabeça estou a mil, estou a mil, isto, olha, não paro, que parece-me tudo muito lento, faz muita confusão, mesmo as pessoas a explicarem as coisas parecem-me sempre redundantes, quando se calhar nem estão a ser. Eu é que retirei logo a imagem, a explicação primária, e depois nem me dou ao trabalho de repensar aquilo que eu retive. E então aborrece-me um bocado também, acho que é isso, aborrece-me um bocado, nada, fico aflita por estar aborrecida, não sei. Mas gostava de mudar essa dinâmica, gostava de ter mais espaço e mais silêncio, não só para observar quem é que ocupa os espaços e quem são as pessoas, porque no fundo eu não deixo que as pessoas sejam aquilo que devem ser, porque elas não têm espaço, passam a ser só público, não é? Porque coitadas das pessoas também. Mas também porque canso-me mesmo, e acho que é por isso que eu evito interações sociais. É por isso que eu não vou... Por exemplo, fui almoçar com a Maria Seixas Correia e com a Filipa Galrão esta semana, que são minhas duas grandes amigas. Conhecemos-nos na Mega, na Rádio Mega. Como chegou muita gente, entretanto eu vou explicar. Fui locutora na Mega durante muitos anos, na antiga Mega FM, na agora Mega Hits, e elas... uma delas, a Filipa, quando disse ela gosta que se chame Filipa, não é Filipa, é Filipa, ela disse, tu vais fazer 40 anos, vais fazer um grande festão, depois partiu-se a rir, porque não, em princípio não vou fazer um grande festão, não vou, é completamente fora da minha personalidade até agora. Tenho outra amiga, a Renata, que também quer muito que eu faça uma festa, nem que seja ir ao spa com as amigas. E eu tenho essa cena de ou evito interações sociais porque me canso muito, ou é por causa de um trauma, que eu fui vítima de revenge porn quando era mais nova, e foi mesmo um escândalo desnecessário na minha vida, como devem imaginar. Não consegui dar a volta para um lado comercial do mesmo. Evito imenso. Então pelo menos tenho essa narrativa, e eu acho que se me conseguisse resguardar um bocadinho, talvez me entretivesse mais e me cansasse menos, porque ouvir os outros é bom. É um bocadinho como aquele espírito do... Eu falei com a Susana Blaser aqui no podcast, antes dela ser a loucura que é agora também nas redes sociais,
E ela disse que enquanto atriz, é uma coisa que já vimos todos os atores a dizer, mas ouvir um bom a dizê-lo é fixe, que gosta de estar na rua, olhar para as pessoas, ver como é que elas se comportam. E eu gostava de ter mais espaço para fazer isso. Só que não posso estar a agir como animadora de festas para crianças e querer ter espaço para o fazer. Então ando a pensar isso. E se calhar guardar daí muitas pessoas, e se calhar é o mais normal do ser humano, terem graus de intimidade diferentes com várias pessoas. Eu acho que com as minhas amigas, no almoço que nós tivemos, eu disse coisas que não disse a ninguém, mas por estar a testar também o que é franqueza, frontalidade, perceber que estou num ambiente seguro e porque as minhas amigas sabem que eu sou uma besta. Não sou, mas pronto, sabem que eu posso estar a brincar. Uma delas mostrou um vídeo do filho ou da filha, para não saber a quem é, passou 10 segundos e disse, que seca, tira isso, eu não tenho de ver essa merda. Isto acho fixe. E então esses graus de intimidade acho que nos permitem ser pessoas diferentes, mas para mim isso nunca existiu. Agora, quer dizer, existe, não é? Na dinâmica com o Miguel, mas eu nunca tive essa capacidade de perceber o que é que são graus de intimidade. Sim, a todos os níveis. E então ando a apreciar mais as minhas amigas. Eu andei durante anos a dizer, não tenho amigos, não gosto de amigos, não tenho amigos. Tenho amigos. E apreciei tanto este almoço, estou com uma capacidade tão fixe de apreciar as pessoas boas da minha vida. Abracei a Maria de uma forma, eu não vos sei explicar, nem tinha mesmo muitas saudades dela. A Filipe é uma constante na minha vida, amo-a tanto. A Renata também, que me obrigou a ir ao live no dia em que eu não atuei. Tenho mesmo muita sorte. Tenho mesmo muita sorte que, apesar de... A Susana também. Esta Susana é porque é uma pessoa de quem eu falo há anos a toda a gente. Eu tenho mesmo muita sorte mesmo ao longo da minha vida, que eu fui tentando descobrir quem era e passei por fases tão umbiguistas e despropositadas e insanas e, sei lá, tristes, de muitas pessoas terem mantido na minha vida e com as quais posso ser, seja lá aquilo que eu seja nesse dia. E nisto, passamos aqui para um tema que foi... Ao longo da minha vida, eu tenho sempre sentido que existe muito desconforto das outras pessoas, que eu falo de uma maneira mais colorida, que uso linguagem desapropriada, caralho, foda-se, cona, especialmente em comédia. Mas no dia-a-dia também uso, não em contexto... Não quando vou à casa dos meus pais, do lado da minha mãe, mas em palco, em conversas normais com as pessoas de quem conheço, e sempre fui reparando ao longo da vida o desconforto que isso causava nas pessoas e em vários tipos de pessoas. Eu nunca tive uma única mulher que fosse a dizer-me que não me fica bem dizer tantas asneiras, a não ser a minha mãe, talvez. De resto, foi tudo homens. Joana, estás aqui para o lado do feminismo. Eu sempre estive no lado do feminismo. Simplesmente eu gosto de... Como não tenho estudos suficientes, não li o suficiente, não sei o suficiente... Gosto de passar pelas coisas e de dar uma oportunidade a outras narrativas antes de enfiar uma ou tirar uma pelo cu muito rápido só por ser aquela que é mais vigente. E ando mesmo a sentir que é isso, que em crianças, por exemplo, que se um rapaz disser as neiras, Chico, está calado, bem, já se viu que este gajo vai ser tramado. Sou uma tipa que existe mesmo um termelique no cérebro das pessoas que faz com que esse acontecimento seja muito mais grave. Eu acho que a utilização das asneiras é como se fossem pincéis, cores. Claro que existem sítios onde dizê-las ou não. Ao pé de crianças não convém. Ao pé de pessoas mais velhas ou em contextos formais, obviamente que não. Mas que são elementos na nossa linguagem que nós devemos usar e que as conclusões que daí advenham são de pessoas que talvez não nos compreendam tão bem. Mas é uma escolha que tem de ser feita conscientemente. Eu, quando faço essa escolha, tenho essa noção. Eu aqui no podcast, de vez em quando, salto um cona, mas é propositadamente para quebrar aqui a formalidade e também para me poder dar de forma mais genuína, porque senão entro aqui em modo locutora de rádio
e vocês têm de mim a parte só profissional. E eu gosto de me expor a esse ponto, de me dar a vocês e dizer as neiras faz parte de retirar essa quarta parede. Mas o feedback que eu tenho recebido ao longo da minha vida faz-me lembrar um feedback que tive de uma tia minha, que essa situação anda a deixar-me super triste, já falo convosco sobre isso, que foi mulheres que andam a fumar são putas. Eu percebo o que ela quer dizer, no sentido em que não é muito elegante. E porquê que não é elegante? Quem define o que é elegante, não é? Houve quem me dissesse que se calhar é porque parece que a mulher é tão viciada a fumar que não está a apreciar o cigarro, que ele faz parte da vida cotidiana, então passa uma imagem de descontrole. Percebo isso, mas é mais do que isso. Feedback que eu tenho recebido. Que uma mulher que diz asneiras é puta, que estão a estragar um bocadinho uma construção romântica das dinâmicas relacionais, ou seja, retira liberdade aos outros para nos imaginarem como uma coisa mais idílica, intimida os outros, não é? Porque se não ocuparmos um lugar mais contido num sítio, estamos a roubar espaço, e isto tem a ver com aquilo que estávamos a falar anteriormente, e eu acho que é isso, que é estraga a narrativa mais confortável para os outros. Também acho que dizer-se asneiras pode ser uma forma de nos estarmos a opor ao machismo evidente, tendo um comportamento que é geralmente atribuído aos homens. Há aqui várias dinâmicas, eu não sei de nada. Aquilo que eu sei é que reparei nisto. Reparei que houve uma pessoa que ficou desconfortável porque outra pessoa utilizou asneiras e que foi de facto, sem dúvida alguma, 80% por ser mulher. E isso considerei interessante. Considerei mesmo interessante. Não ponho as culpas nem na pessoa que disse, nem na pessoa que o sentiu, mas acho interessante observarmos estas coisas que acontecem para que, quando nos deem opinião sobre alguma coisa que nós façamos, tanto a nível pessoal ou profissional, sabermos discernir mais do que o que é que isso diz sobre mim, é o que é que aquilo diz sobre essa pessoa, e conseguirmos fazer um cruzamento entre isso e aquilo e perceber não é o que é verdade ou não, é o que é que nos interessa apreender para melhorarmos ou sermos mais felizes, ou se queremos manter essa pessoa na nossa vida. Voltei ao ginásio, voltei a inscrever, mandava em negação relativamente a isso, porque andei no ginásio durante muito tempo a treinar 2, 3 vezes por semana, treinava com o meu amigo, o José Maneta, que depois se quiserem um ganda PT, dá no Viva Gym do Parque das Nações, é magnífico mesmo. Eu recomendo, mas andava farta de ginásio e ao longo dos anos sempre andei no ginásio. A perspectiva de construir e de fazer força e de construir músculo é bastante recente, e então eu andava no ginásio para emagrecer e era um sítio onde fazia passadeira, porque passadeira emagrecia, e depois eu lembro-me que foi só para aí aos 3 anos da Irene, portanto há 10 anos, que o puxar ferro entrou na minha vida como parte do desenho do corpo e não de ficar buff, sabem? Então, o ginásio sempre foi uma coisa de uma missão chata para mim, para cumprir um objetivo chato, que era o de me sentir desconfortável comigo mesma e não do bora lá ser saudável, sempre foi isso. Então, assim que emagreci, por tomar o Wegovy, Monjar e essa Saxenda, essas coisas ao longo dos últimos anos, quis libertar-me de ginásio, de género, quero largar tudo aquilo que for, obrigar-me a sentir que não estou ok. E foi fixe, porque perdi tanta massa muscular e tanta gordura que o desenho do meu corpo mudou para uma coisa com a qual eu passei nunca vir a lidar. A minha imagem agora ao espelho parece muito mais feminina e detestável do que antes, apesar de ter uma visão ainda muito negativa e crítica, que acho que é, infelizmente, que é habitual, é costume. Também gostei também de sentir a roupa de forma diferente no meu corpo. O facto de ter perdido rabo, que é uma coisa com a qual ainda não estou a saber lidar, e acho que é tipo 40% do motivo pelo qual eu voltei ao ginásio,
faz com que a parte da frente das calças não fique tão justa à barriga, faz com que as coxas fiquem um bocadinho mais leves porque naranã, e tenho estado a curtir o meu corpo novo nesse sentido. Corpo novo que eu receio todos os dias que desapareça. Continuo e tem-se visto ou estudado algumas coisas no sentido de qual é que será a contribuição destes medicamentos também para o agudizar de distúrbios alimentares. Eu não tenho nenhum distúrbio alimentar extremo, não é? Nem bulimia, nem anorexia, mas isto causa vários tipos de comportamentos ou reforça alguns tipos de comportamento nesse sentido, e a mim deu-me assim uma anorexia particular que ainda está aqui, que ainda, pá, o medo de voltar a engordar e no meu caso o medo de voltar a engordar não me dá para comer menos. Dá-me como as asneiras, que é bora pegar no touro pelos cornos e rebentar aqui já a linha, que é para não sentir o desconforto de estar sempre na corda bamba. E vou voltar então ao ginásio. Estou contente com essa decisão. Fiz aqui um reenquadrar da minha vontade. Quero ir por uma questão não só de definição muscular, que isto carede, mas também porque senti a necessidade, e eu sempre odiei esta frasezinha da pizza, que é preciso mais tempo para mim. O ginásio, para mim, é como se fosse uma terapia. Pá, senti falta disso, sabem? O meu namorado a ir e voltar do ginásio, minha filha com badminton, eu sempre continuei a fazer ténis, tenho dança também. Faço, tento. Não, faço. E faltava-me qualquer coisa para me... de silêncio. Ando a sentir muito essa vontade de estar sozinha, de desaparecer um bocadinho. Não é uma coisa depressiva, não é uma coisa de evitar os outros, é ter necessidade de algum silêncio para ter energia para o resto. E eu acho que o ginásio me vai dar isso, me vai dar tempo para ouvir mais podcasts sem ser no carro, ouvir música e fazer movimento com música sem ser só na dança. Agora que a minha filha já está mais crescida, já não é uma logística tão grande. A mãe vai ao ginásio, já volta, qualquer coisa, não sei o quê. Miguel, podes não sair que eu vou ao ginásio. Estou muito entusiasmada com esta nova liberdade e, portanto, let's go, vai ser giro. Assusta-me um bocado que este tipo de decisões seja sempre temporária e que nunca exista um lastro infinito desta minha decisão. Há de haver uma altura em que eu desista do ginásio outra vez e depois o meu corpo volta a não ter capacidade muscular. Será que ganhei vida entretanto? Se calhar é como fumar, não é? Ganhei vida entretanto e depois perco e volto. Se calhar perco menos vida, não sei, tenho que estudar sobre isto. Sobre a Irene e esta nova liberdade que eu estou a ganhar. Ela acabou de sair agora com um dos meus irmãos para o Algarve. Toda a gente pensa isso, que não faz sentido nenhum eu ter um irmão. Tenho 2, que são meios, mas são fixes. E custa-me, apesar de quando ela está cá em casa ser uma coisa que, lá está, é tipo normal. Quando ela vai para a casa do pai, estamos divorciados desde os 3, 4 anos dela. O início foi muito difícil, até porque estava a amamentar e porque existe ali uma relação bastante umbigal. E custou muito. Entrei em várias fases, desde tentativa de dissociação, de entrar em hipomania quando não estava com ela, depois uma ansiedade gigante de saber que o tempo sozinha ia terminar e que tinha de mudar de papel, tinha de mudar de Joana, que ainda não tinha feito bem o luto para mãe muito rápido e que mãe era esta. Foi-me ali muito confuso. E ela agora tem 12 anos, foi com o meu irmão, eu já andava a sentir, já olhava para ela com alguma saudade. A minha filha, bem, ela já foi noutros anos, já. E não se pode dizer que nós temos uma relação bastante próxima, mas não somos muito clingy. E então vê-la ir deu-me aqui uma dorzinha no coração, até estive a brincar com ela, a dizer, bem, tu estás cheia de saudades, como é que tu consegues ir com tantas saudades? É impressionante, tantas saudades tu tens. E ela irritada. E agora, quando fui fazer uma cesta, estava mesmo a precisar. Ontem fiquei completamente drained da gongada, que já vos conto. Sonhei que ela era pequenina
e que ela é que estava a conduzir o carro e que ela desaparecia e que estava a fazer coisas estúpidas. Um dos meus avós que morreu apareceu no sonho, ela sorriu de forma infantil. Não sei, foi um sonho muito comovente, do qual não guardo o arco narrativo, mas que mexeu aqui comigo porque trouxe imagens dela de quando ela era mais criança e o tipo de comportamento pré-adolescente, pré-adolescente no caso dela, que me guarda, que me deixa muito nostálgica. Acho que é isso, que é nostálgica. Às vezes por eu me comportar ou por falar das coisas de uma maneira menos emocional, ser articulada, parece que eu própria me distancio dos sentimentos que tenho pelas coisas e depois também sou apanhada de surpresa, apesar de saber da verdade. Por exemplo, eu tenho alguma liberdade em criticar comportamentos da minha filha, ela foi isto ou ela foi aquilo, mas se for outra pessoa a fazê-lo, fico muito, opá, mãe lioa, mas fico defensiva, perco a racionalidade aí, porque além de haver um discurso menos positivo sobre ela, sinto que o lado construtivo das reflexões é também acusatório relativamente ao meu papel de mãe, e então mexe assim bastante comigo. Vou ter saudades da minha filha, mas vou aproveitar esta semana o melhor possível. E parte do entusiasmo é ter espaço para escrever. Quero escrever. Eu já vos falei do livro que estava a ler antes e que finalmente já acabei, que se chamava The Art. Como é que é? The War. Ai, é que eu confundo com o texto certo. Espera. The War of Art. The War of Art. Sim. E não The Art of War, que fala sobre a resistência, que é a força que faz com que nós protelemos ou procrastinemos, e nomeadamente trabalhos criativos, não é? Que não é preciso fazer um tique, que parece que há sempre tempo para fazê-lo, mas que depois não existe mesmo uma slot para fazer esse trabalho criativo, então vamos adiando por insegurança, por tantas outras coisas, mas que isso causa um certo vazio em nós por estarmos constantemente em falta com uma das coisas que temos necessidade de fazer, até a nível pessoal, não é só cumpridor, não é? Eu adoro fazer este podcast, adoro editá-lo com os convidados, mas é uma tarefa que se põe à frente de escrita, porque tem de ser, porque é já para a semana, porque fica já feito, e aqui pelo meio não há um tempo de nada, um nada que me permita sentar e pensar, sem pensar, daqui a 3 minutos tenho que, ou daqui a 3 horas tenho que. Eu, para escrever, eu sinto que tem que não haver espaço temporal. E adorava ir para um sítio qualquer, fazer não sei se é um retiro como a Ana Marco faz, porque ela vai com pessoas. Eu gostava de ir sozinha, gostava de ter uma semana, uma semana é duro, mas uma semana sozinha, como já tive, só que não escrevia, só dormia e lia. Mas para isso, para escrever, eu preciso mesmo disso. Agora, não sei se é uma visão também romantizada daquilo que é criação, se é preciso estarmos num bunker tipo o Proust, não é? Ou se é realmente um ambiente mais propício à criação. Eu lembro-me que há um desses gurus de livros, não sei se é o Deepak Chopra ou qualquer coisa, que diz que, muitos autores dizem isso, que a melhor maneira de criar é de manhã, o horário é de manhã, quando está tudo calado. Eu sinto muito isso, mas depois não é rentável para mim se quiser interagir com as outras pessoas e sou obrigada mas gostava muito de me afastar durante uma semana e ver o que há, o que é que se sai, que rotina, que controle é que eu consigo ter no processo criativo. Tenho de desligar a máquina e voltar a ligar, que é porque só grava meia hora de cada vez. Foda-se, desligou-se. Oh my god. Eu não sei se isto gravou ou não. Pá, todos os podcasts são assim, ou sou só eu que sou super... Estou meio atrapalhona hoje. Se calhar porque estou focada naquilo que interessa. Então, relativamente
à Gongada Drag. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Gongada Só ver Drag. vídeo não há vídeo, não é? Fica um É podcast à antiga. um roast feito com drag queens, entre drag queens e alguns convidados. Quem organiza isto no Brasil é um comediante chamado Bruno Mota, que eu desconheço o stand-up no Brasil, conheço alguns comediantes, conheço a grande Abadia Vieira, e claro, a Tati, etc. Mas não conhecia o Bruno, nem conhecia este projeto, foi uma coisa que... Bem, não tenho muita ligação, infelizmente, ao Brasil, tenho muita vontade de lá ir, mas por muito que isto pareça parvo, parece um comentário ao nível do porque é que não vais ao Cristo Rei, porque já vi nos postais. Mas eu nunca tive, por exemplo, eu não sei falar português do Brasil, eu não sei perceber português do Brasil e a nível cultural também nunca tive, não conheço ninguém que seja do Brasil. Portanto, quer dizer, conheço, mas não conheço, não tive relação com, portanto, há várias coisas culturais que eu não consigo descodificar e este evento em particular não me chegou. E sempre associei a esta comunidade LGBTQI+, uma capacidade muito grande de criar um ambiente propício ao humor. Ainda ontem estava a falar com uma delas, com a Kelly Hilton, que é incrível. E estávamos a falar, aconteceu. Estávamos a falar da utilização do humor como mecanismo de defesa, como fortalecimento nas relações, anti-bullying, rir, sorrir, ser medicina, não ser medicina, não sei, estão a ver, não sei. E é engraçado ver como o humor está tão presente neste tipo de meios e que eu também me identifico com isso, do humor ser uma ferramenta. Tal como a beleza, tal como a inteligência. O humor é uma ferramenta no discurso, numa capacidade de gestão talvez mais primitiva dos nossos sentimentos, uma adaptação comportamental, sim, mas é uma ferramenta e também é uma espécie de seleção natural. Eu tenho uma perspectiva um bocado eugénica no que toca ao sentido de humor, tenho alguma falta de vontade de conferenciar com pessoas que não tenham essa capacidade. Então, quando estou ao pé de pessoas que têm essa capacidade, sinto-me muito enriquecida e grata e tenho um grande sentimento de pertença. E foi isso que eu senti ontem. Estava um bocadinho desconfortável por não querer fazer nada de errado junto delas, porque tenho a ideia que poderá haver muita sensibilidade. Isto é duro. E que eu não esteja a par dos códigos certos. Podias ter educado. Sim, eu eduquei-me QB, que eu saiba. Mas não tive se calhar curiosidade ou interesse para ler tudo aquilo que há sobre este lado, estas... Eu nem sei, até tenho medo de falar. E então estava tensa por causa disso. E aquilo que eu recebi foi uma... Tirando uma ou outra, ou uma só, mas foi uma vulnerabilidade, uma capacidade de receber, não sei, foi mesmo sisterhood. Foi uma coisa muito bonita. Eu já tinha tido uma experiência anteriormente de apresentar ou de ser jurada numa gala drag. Foi muito tempo e não pude conviver com elas, mas aquilo que passou foi um ambiente, também era numa competição, portanto foi um ambiente assim um bocadinho menos positivo, não era tanto de irmandade, havia mesmo, ouvi dizer que houve até quem tivesse queimado as roupas de outra nos bastidores, mas eu gostei muito, muito de fazer parte deste evento, um evento repleto de... Isto parece uma descrição manhosa, mas aquela cor e aquele glitter todo acaba por ser uma celebração de pôr ao descoberto aquilo que gostavam que estivesse escondido. Um bocado aquilo que eu interpreto do que é o Pride, não é? Que é, em vez de estarmos escondidos para não incomodar, vamos ser loud para que os outros lidem connosco, que a nível de repercussão, o que é que converte mais em tolerância, não sei, deverá estar ela por ela,
mas é indiferente. Eu sinto que aquilo que incomoda as outras pessoas é com as outras pessoas e aquilo que liberte é mais positivo, porque aquilo que queremos são pessoas felizes. E houve uma coisa que... estava a dizer, esses brilhantes, esse glitter, as pessoas eram muito... pele, não sei como é que se diz... tinha uma pele muito... queria dizer uma pele fina, porque diz-se pele grossa, não é? Thick skin. Eu queria dizer o contrário, são muito transparentes, mesmo. As roupas que usam são muito... É interessante, aquilo a nível psicanalítico deve ser magnífico, que é ver no que é que se montam, não é? Montadas. O que é que a personagem na qual se montam quer dizer sobre quem se monta e as características, e foi tão interessante ver a transformação de quem eu vi a maquilhar-se e a preparar-se no backstage para quando entra no palco para a performance. Foi magnífico. Eu ando há anos a falar de quem eu sou em palco, eu sou uma persona, não sou bem eu, é uma espécie de hiperbolização dos meus receios. E ontem vi o que é o que é uma persona, amigos. É que vi seres humanos a transformarem-se em super-humanos. Foi à minha frente, além da graciosidade. Volto a falar da Kelly Hilton, mas podia estar a falar da Cita Lopan. Os nomes são incríveis, ou da própria Rita, mas quando estão montadas, os movimentos delas mudam por completo. O virar da esquina, mesmo em backstage, a Kelly fez voaçar o cabelo na mesma, como se estivesse a ser vista, a ser filmada. Existe um lado cinematográfico tão interessante neste contexto, como se fosse uma espécie de empoderamento feminino à força, o reconhecimento da mulher como um género poderoso. Eu sei que isto parece a mesma coisa, aquilo que eu disse, mas eu queria que dissesse coisas diferentes. É mesmo uma homenagem à mulher. Senti isso, senti que pareceu-me, ou interpretei mesmo como uma paixão tão grande por aquilo que a mulher representa, que são homenagens à sua força. E foi tão bonito ver isso, tão bonito ver corpos a mexerem-se de maneira tão artística, umas vezes fluídas, outras vezes mais staccato, o sacrifício do desconforto em prol da beleza, que não estou a dizer que deva ser uma coisa que aplaudamos, mas a vontade de estar montada daquela forma é tão grande que eu não fui de saltos altos. E sobre o lado feminino e os saltos altos também é coisa que pode ser um tema interessante. Mas foi tão... Não sei, já houve uma altura em que adorei sentir mulher, que foi uma vez que fui atuar com a Ana Bola, um evento em Almada Feliz, há uns anos, e chorei a ver a Ana Bola a atuar, porque nós contamos tanto a nós próprias que existem poucas mulheres comediantes, ou que estamos ainda a lutar para ter o nosso espaço, que parece que a determinada altura também nos esquecemos dentro de nós das outras comediantes que fizeram outros trabalhos, ou que reenquadramos o trabalho das outras comediantes como outra coisa qualquer só porque o estilo mudou um pouco. E ver a Ana Bola a atuar foi uma comoção gigante, foi um sentimento olha, que até me estou a comover, que é, antes de mais, ver uma adulta, uma velha, a ser feliz e a comportar-se de forma totalmente livre. Depois estar a fazer comédia, de uma maneira que eu gostei tanto, e a não ter pose, foi magnífico. E é engraçado que a ausência de pose na Ana Bola traz-me à pose também da Gongada Drag. Foi muito bonito. Gostei mesmo muito. As performances foi aquilo que cada uma transmitia, porque se formos para além do lado mais amplificado da coisa, eu acho que cada uma delas
traz uma mensagem subliminar muito, muito interessante nas apresentações. Podemos ver uma Lady Gaga em esteroides, ou podemos ver o que é que uma pessoa vai buscar a Lady Gaga para atuar assim, o que é que ela procura do público, o que é que está a expressar de si própria. E se calhar não podia não dar tanto, tanta matemática à coisa, mas fiquei mesmo apaixonada por isto. Gostei mesmo de conhecer estas pessoas. Foi mesmo rico. E tive a oportunidade de conhecer a Rita Von Hunt. Não sei se conhecem, mas é atriz. Eu não sei se é ela quem é atriz, se é o... Eu não sei os termos, se é o Guilherme, acho que o ator se chama Guilherme, que não sei, não sei falar sobre isto. E isso é uma das coisas que me leva também a querer entrevistá-la, só que estou cheia de medo. A Rita Von Hunt é tão educada, estuda tanto e tem uma plataforma tão rica de coisas que partilha sobre feminismo, género, que me dá medo de entrevistá-la por ter receio de fazer as mesmas perguntas que toda a gente faz e de não tornar a entrevista interessante. Eu não queria só, então olha, como é que decidiste que afinal não sei quem é que tu és, mas às vezes estás montada, outras vezes estás desmontada, o que é que na tua infância, percebe? Não queria nada fazer isto. Guilherme Terreri. E ele é mesmo muito interessante, recebeu muito mana, deu um jeito à minha maquilhagem, ajudou-me com o cabelo, houve situações ao pé dela que reparei que ela conseguiu ter essa capacidade observacional por escolher não intervir e gostei dela. Tive a oportunidade para também explorar alguns assuntos com ela e tenho que explorar mais. Ela tem aqui um filme por semana, tem aqui um grupo de estudos em que ela arranja uma comunidade em que debatem textos, livros. Fogo, isto parece magnífico. Isto põe de parte qualquer outra pessoa que acha que está a fazer alguma coisa útil pelo mundo. Muito engraçado. Mesmo a participação dela na Gongada, as próprias piadas que ela mandou. Claro que depois poderá haver aqui uma espécie de pressão em ter que ter uma espécie de postura sempre meio educativa sobre as coisas ou representacional, mas achei-a muito inteligente, muito bonita, muito dócil, generosa e tem um olhar maternal que também me deixou bastante entregue. Foi muito giro. Entregue e não entregue. Quero muito entrevistada, ela vai estar cá mais 10 dias. Se tiverem alguma pergunta que gostassem que eu fizesse ou alguma curiosidade, mandem, por amor de Deus, as vossas perguntas, que assim posso pôr na vossa boca as perguntas que eu tenho medo de fazer e pode ser que a conversa seja ainda mais interessante. Houve uma coisa também neste evento que me deixou assim um bocadinho reticente e que não sou capaz de compreender ainda, que é, quando andavam à procura de convidados para este espetáculo, um dos requisitos foi que os comediantes que participassem tivessem ligados à comunidade. E eu não me sinto particularmente ligada à comunidade, no sentido em que não me movo em grupos nem nunca vi a minha vida dividida entre pessoas da comunidade ou não comunidade. Mas achei esse movimento um bocadinho pouco inclusivo para um evento que se pede inclusivo, mas poderá haver aqui alguma experiência que tenha acontecido, algum enquadramento que eu não compreenda, que esteja longe mesmo da minha capacidade imaginativa. Mas senti, mas porquê é que só estão a convidar pessoas que façam parte da comunidade de alguma forma? E acho que aquilo que passaram foi, ele é bissexual, pode ser, e só a própria necessidade de rótulo a mim faz-me alguma confusão. Não no geral, que já tive a oportunidade de... Lembram-se durante a pandemia, não era o chat roulette, era aquele sítio onde falávamos todos. Eu acho que foi uma altura tão traumática que acho que é normal que nos tenhamos chat house, clubhouse. Eu lembro-me na altura expressar assim algumas ideias um bocado mais cheganas que eu tinha, que é para que o Pride, ou porque haver rótulos se não querem rótulos, e que na altura até foi a Raquel Tilo que falou comigo com calma,
sobre a importância de haver rótulos, a importância da visibilidade, a importância desse movimento de libertação, e se calhar isto é algo que eu não estou a compreender. Se calhar é porque era uma pessoa que já se adivinhava que tivesse alguma sensibilidade em relação ao assunto e assim ficava mais definido que seria uma pessoa aliada a ir, não sei. Mas... ou se calhar senti-me desconfortável por ter que me posicionar de alguma maneira e de ser uma coisa à qual eu não fujo intencionalmente, mas que não me sinto obrigada a fazê-lo, que é se faço parte da comunidade, se não faço parte da comunidade, que letra é que eu sou, que letra é que não sou. Sempre vi a minha sexualidade tanto quanto posso de forma fluida, não por informação do que é que há escalas ou do que é que não há escalas, mas porque a minha necessidade de questionamento filosófica em relação às coisas nunca me permitiu chegar a uma resposta. Nunca, ok, então sou bi, então sou fofa, então sou não sei o quê. Não sei, sempre me senti aberta a experimentar quase tudo, não por curiosidade, mas por vontade, sabem? Não é de gente, deixa lá ver o que é, não é isso, mas nunca me limitei nesse aspecto, conscientemente. Então essa do ela é LGBTQI+, então sim, deixa-me desconfortável. E às tantas perguntaram-me se eu era hetero ou bissexual lá, uma das meninas, e eu senti-me também meio encurralada, sabem, de género, eu sei lá, e no outro dia estava a falar com o Miguel sobre isso, eu sei lá, não sei, mas tenho que saber, não sei. Não... A visão binária das coisas nunca me entusiasmou, apesar de ter muita coisa para desconstruir nesse aspecto, no que é género, o que é, ou o que é que não é, ou o que é que vai sendo. E em relação a mim é a mesma coisa. Que sinto que não estou a fazer uma viagem informada, mas estou a fazer uma viagem flexível no que toca à minha identidade, para abrir campo não só para o estereótipo, mas também para o questionamento do mesmo. E então, o definir-me se sou bissexual, se não sou, se faço parte da comunidade ou não, acho que todos fazemos parte da comunidade, não é? Digo eu, ou isso estraga o conceito de comunidade, não sei. Claro que nem todos fazemos parte, existe, não é, toda uma realidade além daquela onde eu estou, ou que não estou, que faz com que estas minhas palavras pareçam absurdas. Mas esta da inscrição ou desinscrição num determinado grupo deixou-me assim um bocado atordoada, não diria mal disposta, mas senti como se fosse uma espécie de violência, como se fosse isto é grave o que eu vou dizer, mas é meramente ilustratório, está bem? E vejam isto como uma expressão artística e não factual, que é, sinto como se fosse um apartheid de identidade, como se houvesse uma escolha, e como acho que não há, fica assim um bocado esquisito. E isto porquê? Eu estava-me aqui a informar, eu sabia disto, a minha última, onde eu fiquei sobre a informação do que é a orientação sexual, foi na escala de Kinsey há muitos anos, que é aquela escala que vai de 0 a 6, acho eu, mas que é bastante limitada porque divide entre géneros, pode confundir aquilo que é a atração, o que é o comportamento sexual, o que é que nós somos, não tem os termos pansexual, demissexual, queer, blá. E então tive-me a informar e existe uma grelha mais atualizada, a escala. Existe a escala de Kinsey, que pergunta em que ponto estás entre exclusivamente heterossexual e exclusivamente homossexual, what the fuck, e a grelha de Klein, que pergunta em que ponto estás nas várias dimensões diferentes, e isso foi igual no passado, é igual agora e seria o teu igual ideal. E isto parece-me tão mais complexo, não percebi um cu. Vou só ler-vos aquilo que depois está aqui. A Klein Sexual Orientation Grid, muitas vezes chamada KISOG, ou a grelha de Klein, é uma ferramenta criada pelo psiquiatra Fritz Klein para tentar descrever a orientação sexual de forma mais completa do que a escala de Kinsey. Mas sabem, não me interessa. Olha, voltando ao início, interessa muito mais a vibe, resolvida, não resolvida, aberta ou não aberta de uma pessoa, do que propriamente a orientação sexual. Até porque... se calhar eu não sei, nem consigo afirmar coisas estanques, não sei. Eu acho que nada é estanque.
Quer dizer, se as nossas convicções forem, mas isso não quer dizer que não sejamos na mesma, só que estamos a evitar lidar com isso. Mas who the fuck cares? Estou a sentir-me assim um bocadinho encurralada, mas é giro como a própria existência deste tipo de eventos, que infelizmente tenho que dizer este tipo de eventos e não todo o tipo de eventos, faz com que, sendo expostos à arte, tenhamos também mais motivações para nos questionarmos sobre nós mesmos, para melhorar a nossa leitura dos outros, informar-nos de opiniões, termos curiosidades, conhecermos pessoas novas. Gostei muito de conhecê-las, mesmo. E pá, tem sido uma semana incrível. Atuei também no Alive, que foi uma experiência magnífica. É preciso um comediante adaptar a cabeça entre o que é o feedback de um bar cozy, em que os risos ecoam de determinada maneira, do que é um Alive, em que há muitas pessoas, há música a acontecer nos outros palcos, mas gostei muito e tenho tido várias respostas vossas a dizer que gostaram da atuação. Fixe. Quem não gostou também não devia saber quem é que eu era, não manda. Ótimo. Também fui atuar a Mangualde, que foi num evento ao ar livre e gostei muito. É giro que com experiência e estando num lugar fixe conseguimos interpretar as situações de uma forma menos destrutiva. Os eventos ao ar livre parecem menos bons, lá está, por causa de não haver o ambiente controlado, mas focando-nos nas pessoas que são mais expressivas, até facialmente. E foi engraçado que eu antes, também por causa desse livro que eu estava a ler, eu antes fiz um mindset, porque também ando a acompanhar mais o trabalho de alguns tenistas e a importância da preparação mental antes dos jogos para o desempenho. Isso, porquê é que eu estou a fazer isto? Isto é para quê? Isso é para divertir as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham uma boa noite. Então, foca-te nisso e faz o teu trabalho. O resto é indiferente. Isso ajudou-me imenso e fez também com que avaliasse a noite de outra forma. Foi muito fixe, gostei muito. Obrigada, Mangualde, e obrigada ao Live. Obrigada ao Live, especialmente pelo concerto de Skankanansi. Eu também meti na minha cabeça que acho que ir a concertos é uma merda, que odeio concertos, mas ver Skankanansi foi comovente. Ver com a minha madrasta, ver com a Renata, ver com o outro meu irmão, ver com uma amiga da minha madrasta, também é minha amiga há muitos anos, com a Suzette. Pá, foi libertador. Skankanansi, especialmente o álbum Stush, foi um álbum que marcou muito a minha adolescência, também por causa do tipo de sentimentos, é muito cru, não é? São muito crus, vai desde a raiva, da tristeza, do amor, do desamor. Então, tudo aquilo que seja empolado acho que se associa muito à adolescência por causa do grito, de todos os sentimentos. Passei-me, por falar em música, a Irene foi atuar num espetáculo de final de aulas de música e pá, nem fiz a Glee Cry. Estava a filmar e uma pessoa imagina quando uma mãe se comove ou um pai se comove, não sei, que o choro é mais numa situação destas, mas na minha situação foi, o meu rosto ficou paralisado e saíram-me litros de água pelos olhos. Ela foi cantar Billie Eilish. Ai, don't you know? Tem 12 anos e tem tanto mundo dentro dela, eu não sei explicar. Senti empatia, orgulho, felicidade, não sei explicar. Não sei mesmo explicar. Olha, muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham sentido que tinha mesmo muita vontade de falar convosco. O episódio anterior foi com a professora de música da Irene, porque não era suposto ser com o Miguel Neves, só que o Miguel e eu demos aqui um tempinho para ouvirmos a entrevista com atenção, para saber o que é que estava ok, o que é que fazia sentido tirar ou não. Não vamos tirar praticamente nada, porque foi uma conversa de 2 horas, portanto vou dividir em 2 episódios. Mas, então para a semana, Miguel Neves, esta semana fui só eu. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por ficarem quase até ao final. Eu não vos percebo. Quanto tempo é que está a ser isto? Isto já deve para ir em 50 minutos? 24? The fuck? Porque a meio, não sei o quê. E obrigada. É impressionante ficarem até ao fim. Fogo, sem mostrar mamas nem nada. Deixem aqui nos comentários tudo aquilo que queiram dizer, o que é que acharam do podcast, o que é que acharam dos vários temas que eu fui falando, sei lá, identidade de género, se devemos ou não falar mal das outras pessoas, se devemos dizer às pessoas que são uma merda, se
isto, se vos fez confusão eu não usar aquelas interjeições de continuidade da fala. Se me viram no live, se estiveram em Mangualde, que comediantes é que vocês andam a seguir? Estou a ler um novo livro, O Ego is the Enemy, que é dentro da onda do anterior. Estou a ver se faço assim uma espécie de filinha de livros dentro do mesmo sentido para me enquadrar aqui o tempo criativo. É um livro que foi o André de Freitas a recomendar-me, ele até tem, é comediante, ele até tem tatuado no braço Ego is the Enemy, ele já me fala do livro há muito tempo. Parece bastante simples, mas pode ser que entre qualquer coisa que seja interessante. E é isto. Obrigada. Beijinhos. Estou a pensar em convidar a Teresa Guilherme e a Ana Bola para o podcast. Fica aqui. Digam-me o que é que acham e se quiserem sugiram também outros convidados. Sigam, avaliem, comentem, partilhem e beijinhos. E vejam o Banana Papaya deste mês. Se vocês gostam do meu sentido de humor, vão adorar o Banana Papaya. Se não gostarem do meu sentido de humor, vão odiar o Banana Papaya, porque aquilo é o meu humor e o da Rita Camarneiro mesmo all the way. Beijinhos. Até para a semana.